Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, e não cansamos de dizer da grande alegria de receber cada um de vocês nesta casa. Alguns corações ainda mais amigos, não é? É bom poder nos encontrarmos aqui nesta Basílica Santuário. Uma casa tão pequenina, a menor basílica do mundo, mas como é próprio do coração de mãe, é um amor que aconchega na sua pequenez. O que pode haver de mais simples do que uma casa cercada de amor, de afeto, onde os corações se aquecem? Mas o que pode haver de mais nobre, de mais grandioso e de mais restaurador do que isso? É assim a nossa vida, não é? As coisas simples são aquelas que nos devolvem a nós mesmos, que nos restauram, que nos fazem experimentar a eternidade. A nossa gratidão, a proximidade aos que rezam conosco de casa, com uma saudação sempre especial a todos os que fazem parte da campanha dos devotos de Nossa Senhora, desta família dos devotos de Nossa Senhora. A nossa profunda gratidão, porque é graças a essa generosidade que podemos manter tudo aquilo que de belo vocês estão vendo neste santuário. Aumentemos essa nossa família. Pois bem, há um tema que atravessa toda a liturgia de hoje e que, na verdade, é um tema muito caro à Escritura. E por que não dizer um tema caro à vida humana? Que é o tema da aliança. Aliança é uma dessas palavras muito importantes ao longo de toda a história da salvação. O Deus de Israel é um Deus que faz aliança. Quer dizer, é um Deus que se compromete com o seu povo. Visita a história do povo de Israel, visita Israel nos seus momentos de dificuldade e quer sempre fazer uma aliança. Aliança significa Deus dá o seu dom de salvação, retira Israel do Egito, liberta Israel da mão dos seus perseguidores, e Israel deve responder a este dom com a sua fidelidade. Na verdade, não é que o amor de Deus nos cobre algo. Não é que Deus salva Israel porque deseja conquistar alguma coisa de Israel, mas é porque a aliança e a fidelidade são sempre uma exigência para a felicidade. Hoje pode parecer difícil para nós que somos jovens, porque a gente nasceu numa era onde quebrou alguma coisa, a gente troca. Não está do jeito que a gente queria, a gente joga fora. Mas os que são mais antigos lembram-se de um tempo em que era necessário consertar as coisas. Aliança tem a ver com isso, quer dizer, tem a ver com permanecer, tem a ver com apostar, tem a ver com ter a capacidade de pagar os preços. Quando nós nos dispomos a fazer aliança, a gente está na maior de todas as liberdades. Porque a gente imagina que assim, que a gente é livre quando a gente tem a autonomia para virar as costas. Por exemplo, esta pessoa não correspondeu às minhas expectativas. Deus parece não estar me escutando. Viro as costas, sigo outro caminho, me proponho outra coisa. Quebrou, não é necessário consertar, pulo para outra, como assim se diz. Mas isso não é sinônimo de liberdade. Porque quando nós nos movimentamos segundo o nosso querer, para lá e para cá,
Quando está bom aqui, a gente permanece, mas quando não está bom, a gente corre. Quando corresponde ao nosso desejo, a gente insiste, mas quando não, a gente vai para outra direção. Nós não estamos sendo livres. Estamos sendo escravos da nossa simpatia, do nosso desejo, do nosso querer. E sem este compromisso da insistência, da fidelidade, sem reciprocidade não há amor. Porque o amor exige permanência, insistência, aposta. E lá onde o amor se ausenta, ausenta-se também a felicidade. Porque felicidade tem a ver não só com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo, mas a felicidade tem a ver com um coração que se dispõe. Nenhum de nós tem dúvida, por exemplo, do quanto é feliz o coração de uma mãe. E todos nós sabemos que ser mãe não tem nada de romântico. Tem desafio de ter que cuidar do filho que chora, da preocupação de uma noite mal dormida. Mas neste gesto de se entregar, de ser fiel à aliança, de sair de si ao ponto de viver totalmente no filho, a mãe descobre o maior de todos os amores. Não é o que Cristo diz? Há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos? Aqui está a fonte da aliança. A aliança realiza porque ela significa perguntar-se menos sobre o que eu recebo, sobre o que eu ganho, sobre o que corresponde às minhas expectativas e sobre o que eu oferto, sobre o que eu preservo, sobre o que eu entrego. Esta é a riqueza da aliança que traz ao nosso coração felicidade. E esta felicidade de que vem a aliança é aquela por detrás da exigência que o Deus de Israel faz pelos mandamentos. Se nós formos lá no livro do Deuteronômio, o livro da segunda aliança, lá está dito assim: escolhe Israel, pois a vida. Aqui estão os mandamentos que o Senhor teu Deus te vai dar. Há no Deuteronômio também um pedido de amar, guardar os mandamentos do Senhor, porque Deus já está muito consciente de que Ele fez a sua escolha em direção a Israel e a cada um de nós. E que quando nós respondemos essa escolha, nós somos felizes e realizados. Toda vez que a gente se afasta dos mandamentos de Deus, se afasta da vontade de Deus, se afasta do caminho de Deus, nós somos os primeiros a padecer a morte. A morte dos nossos egoísmos, a morte dos nossos caminhos que se desajustam, a morte que nós causamos uns aos outros. Porque quando a gente deixa de se amar por causa de Deus, o outro torna-se um objeto da nossa satisfação. É preciso ter Deus diante dos olhos para ser capaz de se amar adequadamente, porque um coração que não for alcançado pelo amor de Deus e que não estiver em aliança com Deus, será sempre um coração agitado, um coração cansado, um coração que se venderá por bens, como diz a primeira leitura que nós escutamos assim, nos vendemos por outros deuses, por outras satisfações, buscando fora o que já temos em Deus. Será um coração violento com os outros, porque nos ajuda a entender também a primeira leitura, que afastar-se das leis de Deus significa ter um coração perverso, virado do avesso, porque é Deus quem nos ajuda a reconhecer os outros. É Deus quem nos ajuda a dar importância aos outros. É Deus que nos ajuda a dar um sentido, perdoando a ofensa de alguém que nos ofendeu. Tem que ser por Deus. Por nós mesmos nós não damos contas, mas quando o amor de Deus nos invade e por conta da aliança que nós fizemos com Deus, aí o coração é capaz de perdoar, de dar uma outra chance, de insistir, de ser paciente. E também, como estamos dizendo, a aliança com Deus faz bem aos nossos corações. E é isso que Israel tem que recordar-se continuamente na sua história. Porque como vemos nesta leitura, que fala de um período difícil da história de Israel, em que Israel encontrava-se sobre o jugo dos gregos, o grande risco é que Israel, nas circunstâncias de dificuldade, sendo um povo perseguido, exilado, que tenda a fazer conchavos com os outros povos. Quer dizer, quase como que falando, se nós estamos numa situação de desespero, não vamos buscar a Deus, mas vamos buscar outras coisas e outras compensações. E aqui há um ensinamento muito importante para nós, lançando um olhar sobre aquilo que é dito nesta primeira leitura de que estou falando. Na primeira leitura, no versículo 15, diz que quando o povo renuncia à aliança do Senhor, esquece da fidelidade do Senhor, dos mandamentos do Senhor,
o povo começa a vender-se. A vender-se. Nós não estamos num tempo onde nós não estamos nos vendendo a preço barato? Vendemos a nossa saúde numa busca desenfreada pelos bens e padecemos pelas nossas ansiedades. Vendemos a felicidade do nosso casamento, buscando fora, com outros prazeres, aquilo que nós já podemos encontrar dentro. E aí, por sermos infiéis à nossa aliança e ao nosso compromisso, estamos dilacerados porque temos que sustentar duas vidas, duas escolhas. Não podemos ser nós mesmos num lugar e no outro, porque alguém pode nos descobrir. Percebam, a aliança começa com uma exigência. Começa com uma impressão de que a gente está um pouco aprisionado. Nossa, mas eu podia fazer outra coisa, mas vou fazer outra só porque é mandamento de Deus. E acaba tornando a máxima liberdade, porque nós somos livres, repito, não quando a gente pode escolher aquilo que nos dá na telha, não quando a gente é regido pelo nosso gosto, pela nossa instabilidade, mas nós somos livres quando não precisamos mais escolher, quando o nosso coração já se encontra rendido. Este é o amor de uma mãe pelo um filho. Mesmo que o filho não esteja conseguindo entender o amor desta mãe, ela insiste pelo compromisso que fez. Esse é um amor que mantém unido um casamento depois de tantos anos, com tantas dificuldades, com tantos desencontros, mas com um encontro fundamental do amor, do respeito, da contemplação do outro. É isto que faz permanecer e que traz ao coração felicidade, a fidelidade à aliança. E aqui, lançando um olhar sobre o salmo que nós cantávamos, nós vemos nitidamente este movimento. Este movimento que diz no versículo 155 do salmo, que os pecadores estão longe da aliança do Senhor. Estar longe da aliança do Senhor, longe dos mandamentos do Senhor, significa ser infeliz. Quer dizer, quando nós não buscamos qual é a vontade do Senhor na nossa vida, o destino certo dos nossos caminhos é a infelicidade. Porque nós somos fracos, porque nós não vemos como deveríamos ver, somos cegos como este homem do Evangelho. Portanto, se não for o Senhor a nos instruir, a nos conduzir, a gente se perde. Aí nos tornamos ansiosos, aí tememos, não temos vontade para continuar porque queremos trilhar o nosso caminho e não perguntamos sobre qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Esta pergunta tem um lugar importante na sua vida? Qual é a vontade do Senhor na sua existência? Qual é a vontade do Senhor que está escondida talvez pelos desafios, as dificuldades que você tem enfrentado? Qual é a vontade do Senhor no seu trabalho? Qual é a vontade do Senhor nas suas escolhas? Porque é este o nosso objetivo, unir as duas vontades. Não é que a vontade do Senhor será uma violência com a sua, mas é que é preciso entrelaçar os sonhos, as vontades, os caminhos, de modo que os seus sonhos não sejam só seus sonhos. Porque se forem só seus sonhos, a gente fica ansioso, a gente se desespera, a gente tende a querer que os outros realizem o que a gente quer. Tem que ser sonho de Deus, para que não seja só a nossa vontade, porque se for sobre a nossa vontade, a gente vai ser sempre violento com os outros, porque não está sendo da nossa maneira, segundo a nossa mentalidade e a nossa visão do mundo. Não pode ser só nossa vontade, tem que ser vontade de Deus. Não pode ser só sobre as nossas leis, porque as nossas leis são instáveis, né? Tem dia que nem a gente dá conta mesmo do que a gente quer. É preciso que seja a lei de Deus, porque a lei de Deus permanece para sempre, diz a Escritura. É conforto para a alma, é lâmpada para os nossos passos, é luz para o nosso caminho. E aqui gostaria de terminar a reflexão lançando um olhar sobre o Evangelho, que fala de luz. Um homem cego que se encontrava nas trevas, como nós nos encontramos de vez em quando, obscurecidos pelas nossas convicções, pelas nossas certezas, e incapazes de nos deixarmos curar pelo Cristo. E às vezes a nossa vida, quando está desajustada, a gente pergunta: onde é que está Deus que não está vendo, que não está me ajudando? Eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o Evangelho nos ajuda a entender qual é uma resposta para esta pergunta. Jesus aproxima-se do cego e pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça, o que faça por ti? Esta pergunta é fundamental, porque o caminho da cura nas nossas vidas começa com assumir a nossa fragilidade. É como nós nos encontramos diante de um médico.
Se nós não dispomos a dizer o que está ferido, o que precisa ser curado, o que precisa ser alcançado, como é que nós vamos receber a cura? Nos arrisquemos nós, nesta liturgia de hoje, a pedir que o Senhor seja luz para a nossa cegueira, a pedir que Ele seja esperança para a nossa aflição, a pedir que Ele seja cura para os rasos que nós às vezes criamos nos nossos corações. Que Ele seja luz, que Ele seja esperança, que Ele seja cura. E não é à toa que esta passagem que nós escutamos no Evangelho ocupa um lugar especial no Evangelho de Lucas. Porque quando nós lemos lá no Benedictus, que é aquele canto que Zacarias canta logo após o nascimento de João Batista, e que diz que o Cristo veio visitar para arrancar os que estavam nas trevas e sombra da morte. Queria dizer assim, só descemos desta montanha hoje, só saímos desta missa nas trevas e nas sombras da morte, se nós quisermos. O Senhor já está disposto a nos arrancar das nossas trevas, dos nossos medos, das nossas ansiedades e da nossa obscuridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dirijamos ao coração do